E aí também, uma outra história bacana, um cara escreveu um livro, Por que eu matei o Gandhi? Why I Killed Gandhi. E até a hora que ele foi enforcado, ele achava que tinha razão. E eu falei, eu preciso ler esse livro. E comecei a procurar nas livrarias de Rishikesh, não achava. Entrei numa loja um dia, tinha um casal de brasileiros, me viram perguntando para o dono da loja, ele falou, acabei de ver numa livraria ali embaixo, vai lá. Mas antes, João, queria te contar uma história. Eles tinham assistido o Gandhi lá. Eu estava comprando uma joia para minha sogra e uma senhora muito bacana se apresentou, acabamos conversando. Resultado, era a princesa do Nepal que estava fazendo um curso de yoga em Rishikesh. Vamos fazer uma apresentação do Gandhi para ela e para a comitiva? Eu falei, lógico. E ainda fizemos para a princesa do Nepal e a sua comitiva uma apresentação do Gandhi. Aí comprei o livro, fui ler o livro e a razão por que mataram o Gandhi. Quando a Índia se separa do Paquistão, a Índia se compromete a dar um dinheiro para o Paquistão começar a existir como país, formar secretarias, universidades, hospitais. Resolveram dividir em 3 partes. Pagaram a primeira parte, quando foi pagar a segunda parte, se recusaram a pagar. O Gandhi vai para o parlamento e fala, gente, nós nos comprometemos a fazer 3 prestações para o Paquistão existir como país. Então eu sou totalmente contra essa interrupção, vou batalhar para a gente continuar a honrar o nosso compromisso. Aí começaram a achar que ele estava indo para o lado dos muçulmanos. Botaram uma bomba, que todo final de tarde ele fazia uma fala pública, onde ele foi assassinado, botaram uma bomba embaixo do estrado, a polícia descobriu, falaram, agora você vai ter guarda-costas. Falou, não, meu guarda-costa é Deus. Aí um mês depois vai esse Sikh, que era um pessoal radical, não foram Sikhs, eram os hindus radicais, mata, dá o tiro no Gandhi, na hora que ele toma o tiro ele fala assim, God, morre dizendo Deus pro cara. Então mataram ele por uma questão econômica e política, cara. Nossa, é pesada a história. Caramba, que história, hein? É. E o cara até o dia da morte dele falou, eu fiz bem em matar o Gandhi. Mas no dia da morte não se arrependeu? Até o dia da morte dele ele não se arrependeu, Alex. Ele falou, eu tinha que matar o Gandhi mesmo, ele estava atrapalhando a evolução da Índia, cara. Nossa. E aí tem os passos dele, até onde ele... É muito emocionante lá essa casa, que era a casa de um amigo dele, ele estava hospedado na casa de um amigo dele. Caramba. Essa peça que você produziu lá na Índia, você fazia em português para brasileiros? Você fazia em inglês? Fiz em inglês. Eu tenho um videozinho dele aqui, quer que eu passe pro Edu? Será que dá para passar o videozinho de eu falando em inglês, claro, lá na Índia? Só ver se não tem música, alguma coisa, que senão o YouTube... Corta, né? Corta. Olha, o Edu ainda não viu a segunda foto. Você pode, se você quiser fazer uma frase ou duas em inglês, a gente tem bastante audiência lá na Europa, nos Estados que agora Unidos. É o seguinte, faz tempo que eu não faço em inglês. Mas nem que seja uma frase. Não, mas que eu acho que seria legal ver o contexto do contexto todo, né? Da coisa lá. Acho que tem uma aqui que não tem música. Vamos ver se o Edu já conseguiu ver. Vamos ver. My name is Mahatma Gandhi. I was known at the world as... No, my name is Mohandas Karamchand Gandhi, but I was known at the world as Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi means great soul in my language. Uhum. Começa assim. Começa assim. E como é que foi essa... Como que se inicia, por exemplo, um processo de preparar a peça para ir para tal país, por exemplo, para a Índia? Para a Índia. Quem que financia isso? Quem que fecha esse negócio? Eu achei curioso. Aconteceu o seguinte, teve aniversário do Prem Baba. Deixa eu só ver essa aqui. Teve? Não, essa aqui eu estou falando. Acho que ele tá lendo a carta da mulher dele, que é muito bonita. Eu vou mandar pro Edu. Edu disse que já mandou a segunda foto. Então estou mandando aqui pro Edu. O Prem Baba me viu fazendo o Gandhi no aniversário dele. Ele falou, se você preparar uma versão em inglês, eu te levo para a Índia para fazer no Parmarth Niketan. Pera, o Prem Baba? Prem Baba. A turma dele me contratou para fazer o Gandhi no dia do aniversário dele. Tá. Aí me apresentei em português aqui no Brasil e tal. Tá. E ele gostou tanto e falou, olha, se você preparar uma versão em inglês, eu te levo para a Índia.
tem um festival de yoga internacional que já existe há 23 anos, do Parmat Niketan. E aí me levou. Eu preparei a versão, me levou, fiz uma apresentação no ashram dele, depois ia fazer uma lá no ashram onde os Beatles compuseram o álbum branco, mas não tinha equipamento de som. Não conseguimos fazer. Caramba, Esse é maravilhoso. cada história, hein? Isso é maravilhoso. Caramba, Imagina fazer... é o Prem Baba, é o Dalai Lama, é o... Beatles, onde os Beatles compuseram o álbum branco, é uma loucura. E aí, eu comprei a passagem e pedi para o João Mores, que é um dos professores da Palas Athena, que é tradutor profissional de inglês, para preparar o texto em inglês. O João Mores preparou e me deu o texto. Aí contratei uma professora, a Angela Charity, inglesa, porque eu não falo inglês. Eu me viro, mas não falo. Uhum. Trabalhei 1 ano com a Angela, uma vez por semana, ela trabalhando a peça em inglês comigo. Ela era muito séria, ela falava, João, eu vou fazer você botar o sotaque em inglês, mas eu falei, mas o Gandhi é indiano. Ele falou, depois você suja, porque você tem que aprender o inglês legal, depois você suja com sotaque indiano, até brasileiro que passa. Tudo bem. E aí tem um amigo meu, Zé Celso Dias, dono de uma construtora, que me levou para fazer o Gandhi para o hospital de Tabapuã. Ele cuida do hospital de Tabapuã. Eu fui almoçar com o Zé Celso. Ele falou, o que vai fazer em janeiro? Eu falei, eu vou para a Índia, vou fazer o Gandhi na Índia. Ele falou, o quê? Eu falei, vou fazer o Gandhi na Índia. E aí, você já comprou a passagem? Eu falei, já. Ele falou, quanto é que custou? Eu falei, tanto. Ele falou, então eu vou te dar de presente, porque você tem que ir na Índia fazer esse espetáculo. Aí o Zé Celso Dias, da Diase, construtora, me pagou a passagem para ir para a Índia. Não só me pagou a passagem para ir para a Índia, como me bancou o Chico. Ele deu 45 mil reais para a produção do Chico. Caramba. Então, fomos para Rishikesh, Alexandre, e aí levei o cenário, levei tudo, e aí estreiei lá em inglês. Acho que ele deve ter chegado. Quanto tempo que durou essa empreitada lá na Índia? Na Índia? Na Índia eu fiquei 40 dias. Caramba, bastante tempo. 40 dias. O que você viu assim, que mais te impressionou, que te chocou? Olha, o que mais me impressionou é o trânsito, Alexandre. Eles não, é uma loucura. Você buzina, você tem preferência. Então é muito carro e não tem acidente de carro. Os caras buzinam, o outro respeita. Então isso me deixou... E também a profunda miséria e a profunda riqueza que existe. A desigualdade social na Índia é muito grande. Teve um dia que eu estava em Delhi, num carro, e vi uma mulher magra, pedindo dinheiro. Eu falei, mas essa mulher está com um casaco. Quando eu vi, era um homem, ela carregando o marido dela, carregando nas costas e pedindo dinheiro. Olha, Alexandre, foi uma coisa assim que me deixou assim estupefato, cara. Você achou que ela estava vestindo um casaco de pele, e era uma pessoa, um marido dela pequenininho agarrado nas costas. Nossa! Uma outra coisa que me impressionou muito também, que eu fiz algumas viagens de carro. Então, por exemplo, entre uma cidade como se fosse entre São Paulo e Rio, se você anda essa distância na Índia, não tem vazios. Pequenas propriedades, o tempo inteiro gente trabalhando, produzindo arroz, coco. Então, você vai andando, tem sempre gente. Então, isso me impressionou muito. Pequenas propriedades, que é muita gente para alimentar, muita gente para vestir. E a amorosidade, né, do povo indiano, que dentro de toda essa miséria tem uma parte deles que são muito amorosos, muito altamente espiritualizados. É impressionante. Assim, você se adaptou mais ou menos bem com a rotina lá? De primeira, eu cheguei em casa, Alexandre. Passei mal no primeiro dia, porque a gente ficou num hotel e o café da manhã tem pimenta, tem coisas apimentadas. E eu já comi uma coisa muito forte. No segundo dia tive um pouquinho de disenteria. Mas passei a manhã toda no hotel e depois não tive mais nada. Me senti à vontade, em casa. O barulho não me incomodava. Parecia que eu estava... Buzina não me incomodava. Parecia que eu estava encontrando os meus ancestrais. Que interessante. Teve um dia em Rishikesh que eu estava andando na beira do Ganges, nas pedras. Estava com o Paulinho, menino de Franca. Falei, Paulinho, parece que eu já andei aqui nesse lugar. Ele falou, eu também acho que eu já estive por aqui. Aí eu liguei para minha irmã em Cambuquira, falei, Ione, pergunta para o Brechó, que é o pai de santo que cuida de mim, que eu estou sentindo uma energia estranha aqui, pensando na minha mãe, na minha avó, estou vendo muito a minha avó aqui. Aí o Brechó falou, não, que o João está encontrando os ancestrais dele. Fala para ele aproveitar que ele está encontrando os ancestrais.
Caramba, que incrível. Então foi muito forte, Alexandre, essa viagem. As duas vezes que eu fui para a Índia, foi muito forte. Eu andava à vontade lá, à vontade.